me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Os teus pés, Senhor, foram depositados, diz as ofertas aos teus pés, Senhor, em adoração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, opera os teus sinais e maravilhas no meio do teu povo, Pai. Faz o teu povo dizimar e ofertar, Senhor, com todo amor, de todo o coração, Pai. Dar aquilo que é teu, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende o devorador. Deus fiel, mostra a cada um, mostra a mim, mostra a todos, Senhor. Tu és o nosso Deus provedor. Tu és a nossa colheita. Tu és o nosso futuro. Tudo pertence a ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento de adoração, de sentir a tua doce presença, Senhor. A tua igreja te louva. A tua igreja te adora, Senhor. Recebe, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Precisa sentar. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos no livro de Esdras, terminamos de ler o capítulo 2, né? Falamos de tudo, exceto do capítulo 2. Vamos para o capítulo 3 e 4. Se der tempo, vamos para o 5. Não, vamos para o 5 e Ageu. Ageu. Se der tempo. Ok. Falamos aqui, situando novamente onde é que nós paramos na semana passada. Eu li até o versículo, acho que eu li até o 70, né, do capítulo 2, que fala da volta dos... Está falando aqui da volta daqueles... a volta dos que foram levados cativos. E agora está voltando, e aqui tem aqui todas as... aquela lista de nomes e com tudo que eles trouxeram para reconstruir o templo do Senhor. Ok?
E aí nós vamos continuar. Olá, Rian, a paz. Capítulo 3. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque. No livro de vocês tem Jesua? Ou Josué? Filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Quando o povo deixou Israel, Israel não ficou abandonada, não. Outros povos estiveram lá. Os próprios judeus se mantiveram lá, os pobres, né, os indigentes, e a cidade ficou mesmo sendo uma cidade de pobres e mendigos. E quando eles voltam, todo Israel está ocupado pelos povos que tinham ficado, os povos vizinhos, né, que não eram de Israel. O próprio povo da Samaria ainda habitava em Samaria e por aí ia. Então, eles, quando foram para retomar uma terra que estava há 60 anos desocupada pelo seu povo original, pelos judeus, e eles iam para retomar novamente a sua terra. Então eles estavam realmente temendo. E claro, que temendo os povos da terra, o que é que eles fizeram? Fizeram holocausto ao Senhor continuamente. A primeira coisa que eles fizeram foi o local, ergueram o local de adoração, o local de sacrifício. A primeira coisa, no meio da adversidade, o que eles fizeram foi, no meio do medo, no meio da adversidade, foi buscar ao Senhor. E aí ele faz, ali faz um altar, e sobre ele faz os primeiros holocaustos, como estava descrito na lei, e fez toda a manhã, de manhã e de tarde, pelo menos 2 vezes ao dia, era feito como dizia na própria lei de Moisés. E celebraram então a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Ou seja, eles nem começaram o trabalho ainda, já estavam festejando. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Ciro, o rei da Pérsia, tinha mandado na mão deles um edital onde disserem, olha, o que eles precisarem de madeira, mandasse buscar. Se nós lembrarmos, quando Salomão foi construir o templo, ele mandou também trazer as madeiras do Líbano, e quem esteve lá, e de Tiro e de Sidom. Quem estava lá construindo, o artífice que fez o templo foi o Irão, rei de Tiro, né? Foi ele que fez o templo de Salomão, o primeiro templo, chamado primeiro templo. Agora, eles vão começar a construir aquilo que a história chama do segundo templo. Não é aqui o templo que Jesus Cristo viu. O templo que Jesus Cristo viu, o templo que estava presente, foi uma reforma desse templo aqui, estava em reforma. Quando Jesus Cristo veio, esse templo estava em reforma por Herodes, ok? Mas ainda é considerado, então, o segundo templo. O terceiro templo é o templo em que seria erguido, segundo a profecia que nós lemos aqui, de Ezequiel. Que ainda não foi construído, mas será construído. Esse templo aqui construído foi destruído na década de 70 depois de Cristo, certo? Quando o general Tito entrou
em Israel. Ok? Vamos lá. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, 2 anos se passaram em Jerusalém. No segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seu filho e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já aparamentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. O que acontece aqui é que quando eles ainda não estava completamente construída o templo, ainda não estava completamente construído, mas já estava com os fundamentos colocados e a casa já estava praticamente erguida. E quando eles olharam aquela casa que tinha sido erguida, aqueles que viram o templo de Salomão, que estavam no dia dessa apresentação, dia da consagração, que ouviram Salomão clamando, que ouviram crônicas, né? Segunda Crônicas 3, como é? 7, sei lá quanto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar em buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos. Aquele povo que ouviu isso da parte de Deus, estava aqui. E então, quando olha para o templo e vê que templo horrível em relação ao que era, a obra que estava sendo feita, choraram de grande pesar, porque o de Salomão era incrível, era magnífico, e agora estamos entregando para Deus uma coisa pequena. Aqueles que não tiveram a referência do templo de Salomão, se alegrou pelo que deu, pelo que deu para fazer. E então, de forma que grande ruído se ouviu, chorava de alegria, os outros, mais velhos, choravam de tristeza pelo que tinham conseguido entregar ali na obra do Senhor. Agora, algumas coisas são interessantes nós observarmos aqui. 2 anos depois, claro, imagine que Salomão demorou anos para fazer o templo dele. Enquanto que aqui, demorou, se não me engano, se não me falha a memória, foram 7 anos para construir o templo, se não me engano. E aqui foram em 2 anos fizeram o templo. Mas imagine o que é que foi feito, o que é que foi entregue aqui ao povo. 2 anos aqui para o início da fundação, para iniciar ali o templo. E aí, o que é que eles fazem? Claro que aquele templo não tem nada a ver com o que era. Os samaritanos, que era uma mistura do judaísmo com o paganismo, né? Misturava muito as duas religiões, tanto que ainda na época quando Jesus Cristo vem, os judeus não falam com os samaritanos justamente por causa desse misticismo que eles tinham acerca de absolutamente tudo, e além de tudo dessa mistura entre o judaísmo e o paganismo, não é? Então, tanto que quando Jesus Cristo vem para falar com a mulher samaritana, ela pergunta logo: os nossos antepassados dizem que é aqui, vocês Jerusalém dizem que é ali, onde é que nós devemos adorar? E os dois estavam falando de adorar ao Senhor,
Só que os samaritanos, o povo impuro, e os judeus, o povo eleito, né? Assim como acreditavam. Então, aí começa, naquela altura, os samaritanos, como eu disse, ainda estavam vivendo lá. Os samaritanos não foram levados. Então, os samaritanos aqui começam a acusar os judeus. Eles é que tramam contra os judeus. Aí diz assim no capítulo 4. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os tornaram do cativeiro, edificavam um templo ao Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes do paz e disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esa-Edom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Aí ele traz algumas informações, aquilo que eu falei. Quando eles foram, ele diz aqui, olha, desde a época em que o nosso rei mandou-nos para cá, e desde essa época que nós adoramos o Deus de Israel. Desde essa época que nós adoramos Jeová. Então deixa que a gente edifique convosco esta obra, deixa que a gente faça continue nessa construção do templo. E aí eles dizem não convém que outras pessoas, que não as que Deus mandou, edifiquem este templo. Isso chama muito a atenção para nós e para o nosso tempo. Como a nossa lógica é diferente da lógica de Deus. Como a nossa vontade é diferente da vontade de Deus. Como as coisas que nós fazemos, aquilo que eu preguei aqui no domingo, os pensamentos de Deus são outros pensamentos. A vontade de Deus são outras vontades. E nem sempre quando a gente faz aquilo que é reto aos nossos olhos, estamos fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Porque a lógica seria, olha, os samaritanos são daqui dessa região. Mais provável que seja ele que vá nos ajudar, aleluia, Jesus, a edificar esse templo. E Deus levanta e o Zorobabel e Jesua, noutra tradução de Josué, no outro livro chama Josué. E diz, não convém que vocês edifiquem conosco. O que convém é que nós venhamos e façamos essa obra sozinha. E então o que acontece? Claro que eles não estavam com a intenção de querer ajudar, mas sobretudo com a vontade de atrapalhar. E como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai perceber? Porque por trás a pessoa queria ajudar. Mas pela frente a pessoa queria ajudar, mas por trás ela queria era atrapalhar. E então, se a gente não tem o Espírito Santo para perceber as coisas, para estar na direção e para, acima de tudo, ir contra todos, e contra tudo e contra todos, a gente acaba cedendo e acaba errando nesse caminho. E por isso que muitas das atitudes dos pastores, muitas vezes, são contraditórias. E muitas vezes as atitudes não são como nós acreditamos que são. Ou seja, nós olhamos, quantas vezes nós olhamos para os pastores? Eu já passei isso na vida. E algumas atitudes, eu já contei aqui a história de uma vez que um pastor ia abrir uma igreja. Logo lá no início do evangelho, o pastor foi abrir uma igreja pobrezinho, coitado. Não tinha lugar para sentar. O pessoal não tinha lugar de sentar. E aí, só tinha uma cabaninha para fazer a igreja. E então, tinha o meu pastor e tinha um outro pastor que andavam juntos, mas depois se separaram. Mas eram conhecidos e amigos, claro, andavam juntos, mas continuavam amigos. E então, o que acontece? Na nossa igreja tinha umas cadeiras de plástico. E então o outro pastor, que saiu da nossa igreja, né, chegou para mim e disse: João Paulo, por que vocês da igreja não emprestam as cadeiras para esse pastor que vai abrir essa congregação, que vai inaugurar no domingo e no sábado e não tem coisa nenhuma? E vocês
tem alguma coisa nesse dia? Eu digo, não, nós não temos culto nenhum nesse dia. Por que você não fala com o pastor para entregar? Eu disse, olha, eu acho que o pastor não vai querer, não. E então eu fui falar com o meu pastor, e o meu pastor disse na altura, João Paulo, eu não vou emprestar essas cadeiras. Não estou sentindo vontade de emprestar, não estou sentindo de Deus de entregar essas cadeiras, de emprestar essas cadeiras para a igreja, para essa igreja. Na nossa ótica, o outro pastor disse, porque ele é egoísta, porque é tudo a obra, é tudo a casa de Deus, é tudo para Deus, eu não vejo essa separação, eu não vejo... E aí, isso envenenando o ouvido da minha família, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. E todo mundo já estava contra nós e contra a nossa igreja e contra o pastor. Porque esse pastor é mesmo orgulhoso, não sei o quê, ninguém mexe, a cadeira é dele, a igreja não é de Deus, porque se a igreja fosse de Deus, Deus é um só. Tem essa história, né? Deus é um só, Deus que está lá, está aqui também. E o pastor disse, João Paulo, eu não vou emprestar essas cadeiras. Eu disse, não, tudo bem, é você quem diz. Ele disse, o pessoal aí na tua casa está pegando no teu pé. Eu disse, olha, eu ouço dia e noite. Eu ouço dia e noite, é todos os dias. E manhã já disse que não vai mais para a tua igreja, porque esse Deus daí não é o Deus dali, que não sei o que, que não sei o que. Ele disse, João Paulo, vai. Para evitar essa confusão, empresta essas cadeiras. Eu disse, não, você disse, não, vai, empresta essa cadeira e vamos ver no que é que vai dar. E então nós emprestamos cerca de 20 cadeiras, eu acho, 20 ou 30 cadeiras. E emprestamos. Disse, olha, vai lá e leva as cadeiras. Levou a cadeira, não aconteceu nada com as cadeiras. Voltou com as cadeiras e pronto. Nada aconteceu, né? Não aconteceu nada. Emprestamos a cadeira e se calhar, então minha mãe e meu pai estavam corretos nessa coisa, né? Porque se Deus é um só, e o cara ia abrir uma igreja, não ia abrir um prostíbulo, ia abrir uma igreja, emprestar as cadeiras, só as cadeiras. Passado um mês, aproximadamente isso, chega uma mulher lá na nossa igreja, a esposa desse pastor, passando por um problema terrível, porque não sei o quê, e quando o meu pastor começa a orar, a mulher começa a manifestar. A esposa do pastor, endemoniada. Começa a manifestar e tivemos ali que passar por uma sessão de descarrego completo, que a mulher expulsar o demônio da pastora, da esposa do pastor, melhor dizendo. E na hora o pastor olha para mim e diz, essa é a mulher do pastor que eu emprestei a cadeira. Eu disse, Tá vendo? Tá vendo? E depois de alguns meses, eles se separaram, esses pastores se separaram, e depois descobrimos que esse pastor virou homossexual. Quer dizer, virou não, revelou-se homossexual. E aí eu aprendi lá nos primeiros meses de evangelho, que as coisas, a nossa lógica não é a lógica de Deus. E que se a gente não tiver com o Espírito Santo, apurado com o Espírito Santo, e em ligação direta com o Espírito Santo, a gente vai perder. A gente vai perder muito, muito, muito. E aí eu olhando para trás observo, claro, e olhando para essa atitude, nunca mais eu vou errar dessa forma. E até hoje eu digo, olha, quando diz não, eu nem falo mais nada. Nem falo mais nada. Porque eu só preciso errar uma vez na vida. Errar 2, 3, 4, pelo amor de Deus. É com coisas diferentes, né? Porque com a mesma coisa só pode pecar uma vez. Mas é isso que está acontecendo aqui. O povo vem, aí ele diz assim, no versículo 4. Todavia, mesmo em não ajudando, mesmo em não tendo sido permitido eles entrarem para construir junto com eles, e não é a primeira vez que isso ocorre, diz assim, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Eu olho o quanto Satanás tenta impedir a obra de Deus de ser feita. Como Satanás tenta impedir os planos de Deus. Como Satanás, e o que é pior,
é que nós somos tão cegos, que não conseguimos entender e não conseguimos ver uma coisa que já aconteceu há mais de 2.500 anos atrás e continua acontecendo hoje. Ou seja, as mesmas artimanhas de Satanás estão sendo utilizadas hoje. Quantas pessoas do mundo vêm para a igreja e traz as coisas do mundo para a igreja no sentido de querer ajudar a Jesus, porque o evangelho não está mais salvando, então eu vou trazer as coisas do mundo para salvar a igreja, porque se a igreja não se reforma novamente, então o Espírito Santo precisa da minha ajuda para converter. O Espírito Santo precisa do funk para converter. O Espírito Santo precisa da lambada para converter. O Espírito Santo precisa do pimba para converter. O Espírito Santo precisa, seja lá do que for, para converter, porque ele sozinho não está conseguindo fazer a obra. Então, precisamos de coisas do mundo para ajudar a igreja, coitada, fraquinha. E aí o povo não sabe que isso debilita a obra. Debilita a obra que está sendo feita. Por quê? Porque a pessoa é tocada por essas coisas, não é tocada pelo Espírito Santo. E não se converte. Ou seja, está dentro da igreja, mas não se converte. E o que é pior é que nós estamos no tempo, chegamos no tempo, que nós temos que converter crentes. O evangelho, crente tem que receber o evangelho, porque não recebe, porque é crente e não conhece o evangelho. Olha, vou usar exemplo do que nós temos aqui. Quer dizer, uma irmã nossa aqui que já disse, não, eu tenho 2 anos do evangelho, mas eu tinha 2 anos do evangelho, mas aqui foi que eu verdadeiramente me converti. Laura também repete isso. De 20 anos de evangelho, mas só me converti. Não. Quer dizer, isso é comum. Infelizmente é comum hoje em dia. Quanta gente está dentro da igreja e não descobriu que a Bíblia é um livro para se ler. Ou pelo menos um livro para se abrir e verificar o que é que está escrito nele. Isso é que é mais importante. E entender o que é que Deus quer para nós, o que é que Deus necessita de nós e qual a nossa posição naquilo que Deus tem nos colocado, naquilo que Deus tem nos feito fazer e tem nos incumbido de fazer. E aí todo o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, inquietava-os no edificar. Olha o que ele diz: alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Ou seja, durante o reinado de Ciro até o reinado de Dario, eles edificaram completamente, como disse Daniel, em tempos tortuosos, em tempos difíceis, não é? Em tempos... Por quê? Porque o próprio povo da terra, que adorava, entre aspas, também a Jeová, é que estava debilitando a obra. E sobre o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua siríaca, ou seja, ele estava escrito em forma de lei. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, o Sisai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sisai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas,
Tarpelitas, Afacitas, Arquevitas. Vixe, Jesus do céu! Fala em línguas, tá certo aquele relógio ali, tá, né? Olha aí, ó. Quem não foi batizado no Espírito Santo, faça o favor de ler o versículo 9 de 4 Esdras. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Arfasaquitas, Tarpeitas, Afacitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros. Oh, aleluia! E outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros além do rio e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio e em tal tempo, lembrando que estamos falando de samaritanos, mesmo povo, sabia o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparar os seus fundamentos. Vamos parar aqui. Mentiroso. Grande mentira. O que ele está dizendo aqui para o rei é: olha, aquela cidade rebelde, e Jerusalém, na vista dos outros povos, era rebelde porque não queria contato com nenhum povo, não tinha nada, poderia até fazer amizade, mas não tinha nada com os seus reis, com as suas doutrinas e tal. E também não saiu destruindo toda a gente que estava pelo meio do caminho. E aí ele diz, está edificando a cidade, edificando os seus muros. Mentira, eles ainda não estavam edificando o muro. Quem volta para edificar o muro e edificar a cidade é Neemias. Até aqui só estava edificando o templo. Mas ele mentiu dizendo que o povo de lá estava fazendo isso. Vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora saiba o rei que aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás o livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis, e tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Realmente, foi por isso que ela foi destruída, porque ela foi rebelde contra, como o próprio Jeremias profetizou, se submetam, se submetam, se submetam. Ela foi rebelde, e por isso que o rei Nabucodonosor entrou e levou todos de uma vez por toda. Primeiro levou o povo de Israel, e por último o rei de Judá, como nós vimos no livro de Jeremias. Nós, pois, versículo 16, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. O rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria. Graças a Deus, Esdras não quis escrever o nome de todo mundo de novo. Como também aos restos do que estavam da além do rio. Paz e em tal tempo. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar e se lhe pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerem erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai,
o escrivão, e seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Isto é, a obra parou por 16 anos. O rei Ciro havia enviado o povo, tinha dado carta ao povo. E o povo estava fazendo exatamente como se lhe havia dito. Estavam construindo o templo. Ainda não estavam construindo as muralhas, nem restaurando a cidade, porque não havia sido dado ordem para edificar a cidade. Quando eles estão aqui, com Zorobabel, eles estão fazendo exatamente o que deve ser feito. Porém, aquele povo tentou, em primeiro lugar, debilitar as mãos, minar a obra de dentro. Depois, minar a obra de fora. E como não conseguiram, foram até o rei, foram na instância maior, tentar impedir aquela obra. E cessou a obra na casa de Deus. Isso aqui nós aprendemos, essa não é a primeira vez que cessa a obra na casa de Deus. Nós vamos ver lá também em Neemias essa mesma expressão. E cessou a obra na casa de Deus. E o que nós podemos entender é que a obra era de Deus, era. A obra era de Deus, era. O próprio Jesus Cristo diz, mais à frente, sobre a sua igreja, que também é a obra de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele dá-nos essa informação, ele nos dá essa segurança de que a obra de Deus, a porta do inferno não prevalece. Mas o que eu entendo nisto aqui é que, por menos força que Satanás tenha, que o inimigo tenha, na história da nossa vida, e na história da igreja, e na história da obra de Deus, ele consegue algumas vitórias. Ele consegue sim algumas vitórias. E quando ele consegue essas vitórias, ele faz com que a obra cesse, com que a obra pare. E é claro que por mais pentecostal que nós queiramos ser, por mais, o diabo está debaixo dos meus pés, cuidado. Porque o apóstolo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É bom que estejam dois, porque se um cai, o outro levanta. Então, muitas dessas informações que a Bíblia manda, nós temos cuidado. E a igreja de Deus, ainda que com toda a fé, com toda a força, com toda a oração, ainda trava as batalhas, com dificuldades para enfrentar, para vencer, para seguir adiante. E em algumas ocasiões, o inimigo vai obter vitória, infelizmente. Se nós não vigiarmos, se nós não nos prepararmos, se nós não vencermos, se nós não nos precavermos, se nós simplesmente descansarmos no meio desta batalha. Porque o próprio Jesus Cristo disse, olha, eu disse para vocês que aquele que tiver armas, venda, né? Mas agora eu digo, aquele que tiver enxada, que tiver armas de trabalho, venda e compra armas. Porque agora chegou o tempo da guerra, chegou o tempo da luta. Então, também como eu falei no domingo também, o reino de Deus é conseguido com esforço. Então, Deus havia mandado, Deus havia levantado Ciro. Ciro havia dado carta. E eles estavam trabalhando. Por 16 anos. Pararam. E claro que eles não se renderam. Não é chegou aqui, vamos, não. Chegou aqui com a carta dito real, não. Diz aqui, com força de braço e com violência.
Ou seja, com guerra. Com guerra, o inimigo fez cessar a obra na casa de Deus. Por 16 anos. Só que, claro, que nesses 16 anos é muito tempo. 16 anos é muito tempo. E 16 anos faz com que o povo, um ano já faz com que o povo esmoreça. Fica um ano em casa sem vir para a igreja. Para você ver. Um mês. 2 meses. Não, 1 mês, 2 meses. Mas fica um ano. Você nunca mais vai ter fôlego, ter força para voltar. Ah, vai. Pensa que vai ter força para voltar? Não vai. E aqui, ele mostra. Nesse tempo que parou aqui, então Deus precisou levantar um profeta. E aí é quando Deus age. Porque se Deus permitir, o povo não levanta mais não. Está num lugarzinho lá, acha um lugar, o conforto, porque o que Satanás quer é o conforto. Ou melhor, o que Satanás permite é o conforto. Né? Então a pessoa está no conforto e permanece no conforto. Porque tem 2 coisas que Satanás quer. 2 coisas muito simples. A primeira, é a menor de todas, é infernizar a tua vida. Infernizar a vida do crente. E a segunda coisa que Satanás quer, e essa é a maior de todas, é levar contigo a tua alma para o inferno. Né? Levar com ele a tua alma para o inferno. E aí, o que ele faz? Se a primeira, se a maior de todas ele já tem, a segunda ele não vai nem querer. É consequência, a vida destruída é consequência da sua própria destruição e dos seus próprios e daquele que vive nas trevas. Consequência daquele que vive nas trevas. Agora, quando a nossa alma está salva em Deus, Satanás não descansa contra nós. Não descansa. Então, o que Satanás mais vai descansar é quando ele vê um crente que também está descansando e que não está aí para a sua salvação. Então, muitas vezes é muito mais prazeroso e descansado estar fora de casa, estar fora da igreja, não está fazendo a obra de Deus, do que está fazendo a obra de Deus. Muitas vezes é muito mais fácil levar uma vida comum do que levar uma vida de líder, de liderança, de líder de jovens, de diácono, de não sei o quê, papapá. Às vezes é muito mais fácil, é muito mais simples vir para a igreja ouvir a pregação e ir embora para casa. Vim para a igreja ouvir a pregação e vou embora para casa. Vim para a igreja ouvir a pregação e vou embora para casa. É muito mais fácil do que você ter que se levantar em oração contra Satanás, né? Levantar-se em oração, em guerra contra Satanás, pela vida dessas pessoas que só vêm, ouvem a pregação e vão embora para casa. Se levantar em oração para que Deus permita que essas pessoas que só vêm, ouvem a palavra e vão embora para casa, se avivem, que busquem a Deus, né? Que o próprio Deus venha sobre a vida dessas pessoas. Então, pagar esse preço de oração significa entender que o Satanás, o nosso adversário, está, como disse o apóstolo Pedro, ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. O apóstolo Pedro disse que o inimigo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí ele só precisa ver alguém que ele possa tragar. E quem é que ele pode tragar? Alguém em que não tenha a proteção do Espírito Santo de Deus. E isso não estamos falando daqueles que já não têm, ou que já estão tragados. Estamos falando dos crentes, dos próprios crentes. De nós, que nos colocamos na frente, que colocamos a mão,
que expulsamos demônio, que oramos, que buscamos, que estamos tentando conduzir na melhor forma possível a obra para que ela não cesse. Então, é muito mais fácil. Muito mais fácil não fazer. E é claro que essas pessoas, por que é muito mais fácil para essas pessoas? Porque Satanás não quer, nem Satanás quer nada com aquela pessoa. Por quê? Porque pouca coisa que Satanás faz, aquela pessoa já se desvia, já deixa o caminho, já nem vai mais para a igreja. Então, é muito importante nós percebermos isso. Então, quando Deus, para concluir, eu vou ler o capítulo 5, diz assim: E Ageu, o profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. E então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que o ajudavam. Pronto, até aqui. Ou seja, aí ele fala aqui da profecia de Zacarias, que nós vamos ler depois do livro de Neemias, depois do livro de Esdras. Mas na próxima semana, não vou ler hoje, mas na próxima semana nós vamos ler o livro de Ageu, vamos dar uma parada aqui em Esdras, e vamos ler o livro de Ageu, para entender o que Ageu chama aqui, uma vez que Ageu foi o primeiro antes de Zacarias a começar a profetizar. Então, ou seja, o que eu entendo aqui? Naquele momento, a obra de Deus está parada. A obra de Deus está parada. Zorobabel, que havia sido o líder que Deus havia levantado, estava parado. E então Deus levanta no meio daquele povo, lá em Israel, 2 profetas. Observe, Deus levanta 2 profetas para animar o povo. Para animar o povo. E Ageu diz: olha, não é ditado entre vós que não é tempo de edificar a casa do Senhor? Não é ditado entre vós, ou seja, 16 anos já estavam ditado, dizendo assim: olha, não é tempo de edificar ainda a casa do Senhor. É aquela história, se calhar que não é de Deus. Não, se conseguiu essa batalha, se Satanás conseguiu essa vitória, é porque isso não era de Deus. Quando, na verdade, o que precisa de nós é que a gente possa se impor diante das situações em oração, em busca, em luta espiritual, em luta celestial, não é? Para que possamos também obter a vitória. 16 anos o povo sentado. Se Deus não tivesse levantado Ageu e Zacarias, se Deus não tivesse levantado um profeta para dizer: levanta, levanta. Por acaso é tempo, vocês dizem que é tempo de ficar não edificar a casa de Deus, e eu pergunto, por acaso é tempo de vós ficardes em vossa casa estucada e a casa de Deus ficar deserta? Porque ele estava em Jerusalém e cada um foi edificar a sua casa. Cada um, os que voltaram, cada um foi buscar a sua herdade. Cada um foi buscar onde os seus antepassados haviam vivido. E lá cada um foi e reedificaram as suas casas, que haviam sido queimadas. Cada um saiu edificando a sua casa. E aí Ageu pergunta: é tempo de vós edificardes a vossa casa e a casa de Deus ficar deserta? E esse chamado de Ageu ecoa até os dias de hoje. Porque muitas vezes nós estamos parados, edificando a nossa própria casa, edificando a nossa vida, edificando as nossas coisas, edificando, construindo, melhor dizendo, enquanto para Deus e para a obra de Deus está deserto. Nada. Quer dizer, você vai andando, buscando outras coisas, mas e o de Deus? Onde é que está? E aí Deus levanta Zorobabel e levanta Zorobabel e Jesua mais uma vez para começarem de novo a construir o templo, depois de 16 anos parados. Ok?
Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? Que bom. Milena não está, né? Então, na próxima semana, nós vamos ler o livro de Ageu e vamos entender e vamos colocar junto com essa parte aqui, para que a gente possa entender mais esse desfecho e aí a importância desse profeta, do profeta Ageu, no meio desse momento, para levantar novamente a casa de Deus, para levantar novamente o povo a edificarem a casa de Deus. Que a gente possa aplicar isso na nossa própria vida, não permitindo que o inimigo faça cessar a obra de Deus na nossa vida, não permitindo que passe 16 anos e que seja necessário um profeta se levantar para que a gente possa seguir adiante e, acima de tudo, lembrar que Deus, em toda ocasião, Ele está no controle de absolutamente tudo. E que os planos de Deus, ainda que aparentemente ele não pode, os planos não podem ser frustrados. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu te peço, vem sobre as nossas vidas, Senhor, e nos faz, Senhor, enxergar a Tua obra, a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, manifesta a Tua graça em nosso meio, Deus. Nos faz ter entendimento, Senhor, da Tua palavra, Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão pela internet ouvindo, Senhor, esta mensagem. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e faz levantar, Senhor. Levanta, Senhor, aviva a Tua obra no meio dos dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Deus, pela vida do Marco, Senhor, que está indo para Dubai novamente, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Tu estás, Senhor, no controle de todas as coisas. Senhor, eu sei que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor, e eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os Teus planos, Senhor, que apenas os Teus planos, Senhor, se cumpram na vida dele, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, frustra, Deus, os planos dele, Senhor, que estão em desacordo com a Tua vontade. Os planos dele, Senhor, que estão em desacordo com a Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mas cumpre, Senhor, o Teu plano. E faz o melhor, Senhor, na vida dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, nos dá uma continuação de semana maravilhosa, Pai. Nos dá vitórias em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos em paz e que os anjos ministrem a nossa ida à nossa casa.